Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quarta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Romanos 6, versículos de 12 até o 18, que nos diz assim: Irmãos, que o pecado não reine mais em vosso corpo mortal, levando-vos a obedecer às suas paixões. Não ofereceis mais vossos membros ao pecado como armas de iniquidade. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como pessoas vivas, isto é, como pessoas que passaram da morte à vida. E ponde vossos membros ao serviço de Deus como armas de justiça. De fato, o pecado não vos dominará, visto que não estáis sob o regime da lei, mas sob o regime da graça. Então, iremos pecar porque não estamos sob o regime da lei, mas sob o regime da graça? De modo algum. Acaso não sabeis que, oferecendo-vos a alguém como escravos, sois realmente escravos daquele a quem obedeceis? Seja escravo do pecado para a morte, seja escravos da obediência para a justiça? Graças a Deus que vós, depois de terdes sido escravos do pecado, passastes a obedecer de coração aos sentimentos aos quais fostes entregues. Libertos do pecado, vos tornastes escravos da justiça. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez já tenho comentado nos últimos vídeos, a carta aos Romanos não é uma carta muito simples, né? Paulo vem trazer alguns elementos da sua teologia, como por exemplo, a dinâmica da teologia da graça, que é um tema caríssimo dentro dos escritos de São Paulo, mas ele vai fazer alguns ensinamentos, alguns apontamentos bem interessantes para a nossa vida de fé. Primeiro que ele fala que o pecado não deve mais reinar em nosso corpo. E aí vamos lá. Será que Paulo está querendo dizer então que o nosso corpo ele é ruim? É óbvio que não. Porque no mesmo texto que aparece isso aqui, em outros momentos Paulo acaba colocando a dinâmica de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que ele está querendo colocar é que muitas e muitas vezes, quando eu permito com que o pecado ele seja maior do que a própria graça de Deus que precisa estar agindo em minha vida, ou seja, eu permito com que o pecado reine, então eu acabo permitindo com que os pecados também, como da sexualidade, etc., possam vencer a minha vida. E por que Paulo coloca tudo isso? Ele está escrevendo ao povo de Roma. E lá, gente, era muito natural terem muitas orgias, muita bebedeira, culto ao corpo de modo exagerado. Eu vou dar um exemplo que para mim é bem cômico, né? Vá fazer uma experiência de você ir até uma academia. Como é que funciona na academia, né? Vez ou outra tem alguém que leva o celular apenas para que uma outra pessoa grave aquela pessoa fazendo exercício A, B, C ou D. Por quê? Um culto ao corpo. Eu quero mostrar meu corpo musculoso, eu quero mostrar para as pessoas que eu estou me esforçando, eu quero mostrar isso ou aquilo. Então tá vendo que muitas vezes a gente tem um culto ao corpo de modo exagerado. A busca por saúde física ela não é equivocada, mas às vezes a gente tem essa dinâmica, né? Então existem pessoas, por exemplo, que se submetem a procedimentos caríssimos, não necessariamente por uma questão de saúde, mas por uma questão puramente estética, para receber mais curtidas na internet e por aí vai. Amados irmãos e irmãs, a gente precisa de fato entender que as nossas paixões não nos levam ao céu, mas sim fazer a vontade de Deus. Mas continuando. No versículo 13, Paulo colocou: não ofereceis mais vossos membros, ou seja, as partes do vosso corpo, como armas de iniquidade, mas é para se oferecer a Deus como pessoas vivas, ou seja, alguém que possa dar morte para a vida. E aí vem aquela ideia, né? Quando nós temos o encontro com Cristo, e entendendo especialmente, né, que nós somos cristãos batizados, nós não podemos mais ter as mesmas práticas que o mundo tem. Como é que são as práticas do mundo? As pessoas, elas literalmente, elas têm um culto ao corpo, como eu colocava. As pessoas, elas, diante dessa dinâmica que eu colocava para vocês, prega, por exemplo, a inveja desordenada, o orgulho desordenado, a soberba, por aí vai. Nós não podemos mais ter essas mesmas características. Por quê? Nós não estamos mais sob o regime da lei, mas agora sob o regime da graça. O que Paulo está querendo colocar com isso? O regime da lei é o tempo antes de Cristo. Cristo é esse presente gratuito, por isso que ele usa a palavra graça, para lembrar da expressão de graça, né? Deus enviou seu Filho único de modo gratuito, sem exigir nada da gente, para nos salvar.
Nós estamos agora nesse regime. E agora eu não posso mais viver como alguém que não tem essa compreensão. Eu não posso mais viver como alguém que parece que Jesus não veio mais ao mundo para poder morrer por mim na cruz, para poder me salvar, para poder me redimir. Tá vendo como é que é problemático? Então, acho que são dos elementos que a gente precisa colocar na nossa cabeça. E aí, amados irmãos e irmãs, a grande pergunta que fica pra gente é: de quem eu estou sendo escravo? Eu tiro isso do versículo 17. Eu sou escravo do pecado ou escravo agora de Jesus? Ah, Lucas, mas Jesus nos liberta. Sim, nós somos livres. Mas quando eu falo de escravidão aqui, eu faço aquilo que quem manda, aquilo que Deus manda, ou aquilo que meu corpo deseja, aquilo que a minha vontade pessoal, por exemplo, deseja, ou eu busco controlar muitas vezes minhas paixões. Gente, e essa luta pelo autocontrole, essa luta, ela não é uma luta apenas nossa, a gente precisa lutar junto com a graça de Deus, porque sem a graça de Deus a gente não consegue caminhar. E nós passamos a buscar lutar dia após dia, para que a vontade de Deus ela seja feita, porque é ela que de fato anima o nosso coração, é ela que de fato nos faz felizes, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal às 7 da noite, para o estudo do Evangelho, também desta quarta-feira. Até já!